Olha no fone. Tá lá na sua mesinha. Pode? 1, 2, 3 e... Muito boa tarde. Sejam bem-vindas a mais uma aula do Box 16, 16ª edição, aula 3. Aula 3. E hoje é o dia da nossa patinha. Que a gente já tinha preparado. Teremos algumas pequenas mudanças na nossa patinha, que é pro definir de última hora. Mas vai dar tudo certo. Oi, Lica! Boa tarde. Lica vem amanhã, né? Você vem amanhã? Vem amanhã. Bom, eu havia falado que era pra pintar um lado só, né? Mas eu mudei. E aqui, eu nem sei se eu pintei. Eu pintei. Acho que eu pintei, ó. Eu fiquei confusa se eu mandei vocês pintarem. Mas aqui a gente vai encapar. E eu vou considerar deixar pintado a patinha, porque eu acho que vai trazer uma limpeza e não vai ficar com tanto papel. E aí essa parte aqui, eu vou acabar forrando, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou aproveitar pra já passar. Oi, Fátima! Pra já passar nessa parte aqui. Eita! Eita, gente. Empresta pra mim um pratinho que eu esqueci de pegar pra eu botar cola. Então, ó, gente, desculpa, tá? Esquecemos dessa parte. Então, bom, gente, deixa eu ver. Você não esquecer a cabeça pra durar. Por que é importante usar esse lado, gente? Oi, Gilaine! Nossa, tem alguém muito nervoso aqui, gente. Quem será essa pessoa buzinando horrores? Vou lá ver. Pois é, eu também achei. Viu? Também achei que eu ia fazer isso, Lica. Mas eu achei depois que o betume deu uma leveza na patinha. Que eu acho até que foi assim que a gente fez na Ani. Aí a gente vai encapar as esponjinhas, tá? Então é bom que aqui vai secando. Enquanto a gente vai encapando ali essas partezinhas aqui. Bem simples, não tem segredo essa patinha. Então eu vou pegar aqui a esponjinha maior. Essa parte que tem o jornalzinho do papel, eu vou considerar nessa parte. Então, essa folha é SD 1170, tá? Então, ó, já tô aqui com a minha cola, que eu tô usando até o último minuto. Hoje eu revesti e junto, tô revestindo várias caixas. Tem uma.
Bom, só posicione, gente, como eu vou usar no lado do jornal, aqui tá vendo? Posiciona só aqui certinho a esponjinha, considerando do jeito que a gente vai usar, tá? Porque ela tem, né, esse formatinho aqui, ó. Tipo de coraçãozinho invertido, né? Fiz isso. Aí a gente vai cortar bem rente aqui. Pra gente lixar. Tá? Reparem que eu encapei exatamente o lado que eu pintei, tá? Por quê? Pra ela encaixar melhor lá embaixo. E aí, o que eu pensei? As esponjinhas, eu vou fazer no lado rosinha aqui. Vou fazer ela toda no lado rosinha. Oi, Marcinha. Aí, como aqui é estampa, aí não precisa se preocupar com isso. E já vou tirar aqui. Oi, Maria Machado. Seja bem-vinda. E a última. A última patinha aqui. Última patinha aqui. Certo?
E aí a gente vai com a nossa tesourinha aqui. E aí vamos lixar em volta. Certo? Vamos lá. Olha lá. Então, a gente vai fazer, ó, deixar nessa ideia, certo? E aí depois, ó, a gente vai encaixar as patinhas, ó como vai ficar lindo. Simples e bonito. Deixar secando aqui por enquanto. Então, vamos fazer lixar em todas as esponjinhas aqui. Além de trazer a proposta, né, inicial, que era de colocar coleira, né, enfim, ou como chama? Aquilo que a gente coloca no pescocinho do cachorrinho, sem ser coleira, tipo, de enfeite, tipo bandana, né? A gente vai, separei aqui uma fotinho pra fazer exatamente como uma estrutura de layoutzinho aqui. Então também vamos conseguir também, como eu falei, né? Sugestão.
Pronto, esse e o último. Não entendi, Fátima, sua pergunta. Como cola as bolachinhas? Ah, a gente vai posicionar e vai testar qual lado vai ficar melhor mesmo. Quando eu for colar, eu vou colocar na posição, porque de qualquer maneira elas são irregulares, né? Então não tem... De cabeça assim, eu também não vi ainda. Quando eu posicionar ali, vou ver qual fica melhor em cada cantinho. Pra gente ver se a gente consegue definir, mas é uma coisa que vai ter que testar mesmo. Bom, agora eu vou secar ali pra lixar aquela parte que eu resolvi pintar hoje. Pra gente invernizar e fazer o sombreado, tá? Lembrando, quem for passar carimbeira, quem for esfumar com a carimbeira, quiser fazer a sombrinha aqui, já vai fazer nesse momento, antes do verniz. Eu vou passar o verniz aqui e aí depois, enquanto vai secando um pouco, eu vou lixar lá e invernizar aquela parte, porque é lá que a gente vai colar. Verniz acrílico brilhante, então, da Acrylex. Chegou esse tamanhão aqui na loja. Não sei se eu comentei, Marcinha, se você pegou ontem que você queria deixar, né? Então, eu vou passar uma camada, que eu vou sombrear. Vou sombrear as bordinhas. Então, vamos caprichar. Nas bordinhas. Pronto, vou deixar esse aqui de cantinho. Ele é ótimo, né, Lige? Nem tinha te visto por aqui. Ele é ótimo mesmo. Sabe que antes de eu fazer live, as meninas que estão comigo há mais tempo, né? Antes de fazer live, antes do online, a gente usava o acrílico, mas aqueles envasados, né? Que a gente chama aqui carinhosamente de verniz do pai, porque ele que embalava. Mas quando a gente foi vender pela internet, e quando a gente foi fazer as lives, enfim, vender os materiais pela internet,
Desculpa, não ia ser possível a gente vender, porque né, o frasco não era apropriado, enfim, não tinha as especificações que a internet pede. E aí eu fui obrigada a me adaptar a um produto que fosse mais fácil de vender, né? E aí eu não conseguiria dizer, tipo, que, sei lá, que eu usava um verniz que eu não usava, né? Então eu me adaptei com o acrílico da Acrylex. E aí agora a gente passou a usar esse aqui mesmo. Mas eu gosto bastante do acabamento dele. Desde que eu comecei a usar, ele mudou um pouco a consistência. Ele era menos líquido e mais esbranquiçado. Aí, tanto que nessa pequena troca, eu tive alguns problemas com alguns lotes. Mas agora, graças a Deus, já tá tudo certo. E aí essa parte então vai ficar no betume. Envernizada só. Pronto! E agora eu vou passar verniz também nela. Certo? Aqui é cola, né? Aqui é cola. Aqui é verniz. Então vamos lá. Hoje também tá bom pra secar no secador, né? Que aí esquenta a mãozinha congelada. Deixa eu ver como estão aqui as minhas esponjinhas. Vou dar uma secadinha pra sombrear. Tem muita gente que usa o spray, né? As meninas que vieram aqui nesse final de semana, muitas também adoraram o aspecto do verniz. Algumas usavam só o fosco, ou algumas usavam só o spray, né? Eu confesso que como eu sou muito, assim, alérgica a esses cheiros todos, então eu evito. Embora eu goste do spray fosco, a gente até usou uma época, a Marcinha lembra, a gente usava em foto, ficava lindo. Em foto. Tem até uma caixa que eu fiz, programa de TV, que eu usei o verniz fosco. E ele fica bonito, mas eu também acho ele mais difícil de passar, né? Porque se escorrer ali, se parar um minutinho na hora de aplicar, e acho que tem que ter uma área mais ventilada, mas também não pode ter muito vento, senão ele leva, né, o produto embora. O fosco também fica lindo, Lica. Bom, aí aqui então
Vou fazer o acabamento das minhas esponjinhas. Ah, com o rolinho, sem dúvida, acho que é mais fácil aplicar. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Insta. Oi, Estela. Oi, Doralice. Oi, Si. Boa tarde, Ni. Vai estar um frio. Então, vamos lá. Vamos fazendo todos os cantinhos. Dá uma secada para retocar os cantinhos. Pronto, essa parte já tá pronta. E agora eu vou pros dedinhos. Toda vez que eu ficava sombreando as peças com pincel, que a tia tava aqui, agora que mais pessoas conhecem a tia, ela ficava, mas vai demorar o dia inteiro pra fazer isso? Bom, quando foi a semana passada, ela queria aprender a sombrear. Aí ela pegou um papel, riscou e fez as linhas. E, olha, ficou muito bom o sombreado dela, ficou bem bonito. Aí hoje, quando eu cheguei, eu falei, tia, eu vou te dar 3 peças pra você sombrear. Ao invés de você só ficar aí passando o betume pra mim. Aí levei as 3 peças pra ela. Já tava com uma camada de verniz
Eu acho que ela ficou bem umas 2 horas e sombreou só uma. Aí ela ficou. Ah, isso não rende. Falei, tá vendo? Você ficar falando que eu sou lenta pra fazer as coisas. Ela não se tem razão. Sombrear não rende. Vou dar uma secada, então, para fazer os cantinhos que faltam. E formas assim, orgânica, né? Tipo meio círculo, é mais difícil mesmo sombrear com pincel. Mas com jeitinho a gente vai fazendo. Ó. Mas, ó, às vezes besteira, não é? Às vezes não é treinar muito, não. É só começar. Vamos secar e fazer nossos retoquinhos. Bom, esse está ok. Esse aqui também está ok. Esse aqui eu acho que precisa de um reforço.
um reforcinho maior. Essa pontinha aqui. Isso, vai. Oi, Vânia. Aqui. E aqui no último cantinho. Ai, meu Deus. Socorro. É nada, chegou na melhor parte, que é a parte de envernizar e finalizar. Tá lá. Prontinho. Agora sim, vamos envernizar pra gente colar. Então, enquanto esse daqui seca, eu vou dar mais uma camada aqui, nessa parte aqui da nossa patinha. Certo? Vou secar, vou dar mais uma, vou dar 3. Vou dar uma última atrás, porque eu achei que atrás não tá legal ainda. Falta uma camada. Tá falando dessa? Não, agora da pública. Ah, não tá. Vou ter que ir lá na loja, então. Não? Na loja, então. Não pode usar aquela parte de... Ela tá com a umidade baixa. Como que... Então, mais uma desse lado e vou passar uma última atrás, pra já ficar pronto.
esse foi o lado que eu fiz. Aí nós teremos uma última camadinha nesse e nas esponjinhas, né? Agora vou passar mais 2 camadinhas em cima do verniz. Em cima do sombreado, quer dizer, né? Já tinha vernizado uma vez. Vou passar mais 2 agora. Pra aí sim colar. E a última. Tem que secar um por um, porque na hora que eu boto o secador aqui, faz uma loucura. Bom, é isso. Aí a gente vai posicionar aqui a nossa patinha. Então, o lado de trás. Lembrem sempre que o lado de trás é o que tem o queimadinho a laser, tá? Que a máquina corta, né? Assim. Bom, a esponjinha vai aqui nesse sentido, né? Deixa eu pegar minha cola. E aí eu vou pegar minha colinha de
de biquinho. Oi, Catinha. Oi, Pri. Deixa eu pegar minha cola. Vou passar minha cola aqui. E aí, vamos ver como a gente vai definir as patinhas. Bom, eu penso que essas duas das laterais são as maiores. Então, das 4 forminhas orgânicas, de fato, a gente tem 2 que são mais altinhas, né? Vamos dizer. E aí, a gente vai meio que pelo que fica melhor. Ó, eu já acho que essa que parece um ovinho. Não sei, acho que ela fica melhor assim. E essa eu já acho que ficou melhor aqui. Tem uma que ela é mais certinha, assim, vamos dizer. E essa tem tipo uma barriguinha. Eu acho que assim, a gente definindo as duas laterais, as maiores, as duas das pontas as maiores, a gente pode tentar inverter, né? E ver o que fica. Ó, achei até que com a pontinha pra cima ficou melhor. Essa aqui parece bem um ovinho. E aqui, a gente vai tentar sempre alinhar mais ou menos, ó, a mesma borda, tá? Então, sem muito segredo. Não tem, na verdade, um jeito certo, porque elas são bem orgânicas mesmo. Então, é mais posicionar as das laterais. Então, aí, pra vocês não se confundirem com a câmera, aqui parece um ovinho mesmo, parece um ovinho de galinha. Eu coloquei aqui, na minha esquerda. Depois, a outra maior, eu coloquei na minha direita. Coloquei aqui na minha direita. Aí, uma que é mais irregular, eu coloquei aqui. E a que é mais certinha, eu coloquei aqui. E aí, ó, a gente deixa mais ou menos assim. Percebam que elas fazem aqui, ó, até um encaixe com essa parte daqui de baixo, tá? Bom, poderíamos finalizar aqui, né, com essa ideia. E aí, quais seriam a minha sugestão? O ganchinho parafusado aqui no meio, né? Aquele ganchinho que vocês receberam, pra gente pendurar a guia, né? A coleira do cachorrinho. A outra dica que eu ia dar é esse aplique aqui, ele veio com as portinhas, né? A gente considerou a portinha pra vocês, embora normalmente a gente não use essa portinha na casinha. E aí, qual que é a minha sugestão? Quem for colocar na parede, quem não for usar como é que fala? Como layout, enfim, às vezes colocando tripé, se for colocar só pra decorar, né? Coisa e tal. Cole na parte de trás a portinha
Cola na parte de trás. E parafusa o ganchinho que vocês também receberam, o triângulozinho. Por quê? Porque o MDF de 3mm, ele não vai suportar o parafuso do gancho. Então, essa partinha aqui que a gente pode desconsiderar do aplique, ela vai servir de base de calço. Tá pintadinha, tá bonitinha, já tá envernizada. A gente cola e a gente vai acrescentar em 3mm a altura da patinha, tá? Pra gente colocar aqui o ganchinho. Então, quem for fazer isso, pode colar e parafusar, que daí vai dar certo o parafusinho. Para eu parafusar tanto esses ganchos como o gancho de trás, gente, tem que esperar secar a cola, tá bom? Não adianta colar e já querer parafusar, porque vai sair do lugar, vai entortar, né? Não vai ser legal. Então, façam a parte da colagem, que nem aqui. Aqui secou, vira, cola essa portinha, né? Esse cálcio, vamos dizer, ali atrás. Aí sim, parafusa atrás, parafusa na frente, se for finalizar por aqui. Qual era a outra opção que eu falei que eu ia sugerir? É pra mim. Qual era a opção? Era criar, até daria pra ser também pra colocar o ganchinho, considerando ele aqui mais baixo. A gente fez na Dani, pegamos um recorte de uma fotinho. Eu até peguei aqui a da Belinha. E aí, a gente faria o recorte e faria a decoração. De um layoutzinho. Então, a gente ia pegar restinhos dessa coleção aqui. Inclusive, essa folha aqui, ó, tá liberada inteira para recorte, tá? Essa aqui já tá liberada inteira para recorte. Então, por exemplo, ó, a gente pode pegar e fazer um pré-recorte aqui, ó. Como se fosse um layoutzinho, sabe? A carinha da Bela nessa foto tá engraçada. Então, eu vou fazer aqui uma sugestão, tá? Básica para vocês entenderem. Pra vocês entenderem a ideia. Deixa eu fazer até com verde, né? Que tá bem rosinha ali. Deixa eu recordar aqui o... A gente pode recortar alguns elementos e decorar como se fosse um porta-retrato, né, em outro formato. Aí pode colocar num tripézinho, quem não quiser usar para a ideia original. Então, ó, por exemplo, botaria aqui, sei lá, saindo da casinha. Né? Aí aqui tem uma florzinha que a gente pode recortar. E compor também. Vou pedir pra Ni depois postar a foto daqui a gente montou aqui em aula. Então é uma opção também. Fica fofo também, né, Lica? É uma opção também de fazer uma montagem. Então a gente pode ou fazer somente o porta-coleira, ou fazer o porta-coleira já personalizado com a foto do pet, ou somente um modelinho de porta-retrato mesmo. E depois usar com um tripézinho. Então, aqui dá pra gente usar os elementos pra compor. Claro, sem perder a essência da pata como fundo, né? É como se a pata fosse a nossa base
de trabalhar. Então, a gente pode colocar a casinha, a florzinha, shampoozinho, enfim. Pode coordenar os elementos e diagramar um layout aqui para nossa pata. Então, esse restantezinho de folha a gente pode cortar todo. E aí a gente pode ir brincando, né? Ó, o que mais que eu tenho aqui? Tenho um hidrantezinho, um potinho de água. Aqui eu tenho Amo Meu Pet pra gente colocar aqui em cima, perto do cabelinho dela. Temos um shampoo. Temos 2 petiscos. E um coração. Então, ó. Aí isso tudo eu posso colar com a fita banana. Caso eu for fazer com a ideia de porta-retrato. Posso colar com a fitinha banana para trabalhar com as alturas, com os relevinhos. Posicionar esse potinho aqui. Aí sempre que eu recorto a foto, eu gosto de ir dando um acabamento nela, pra também não ficar um corte assim, né, totalmente aleatório. Então, ó, cortar minha latinha aqui, só pra encaixar ali. Aqui. E aqui tem um coraçãozinho rosa. Só para dar uma ideia a mais para vocês. Então, a dica principal é parafusar o ganchinho nessa parte onde eu tenho duas alturas de MDF e o ganchinho de trás para frente, aquele ganchinho que vai servir para pendurar, colar essa portinha para dar essa altura também, senão vai acabar vazando e estragando o projeto de vocês, certo? Então, só finalizar aqui o coraçãozinho. Ó. Ai, essa minha tesoura tá soltando um negocinho. Então, ó. Depois só uma plaquinha. Se bem que eu gostei tanto do cabelinho dela aqui. Então, também fica de opção um layoutzinho pra nossa pata também. A carinha do cãozinho. A carinha do cãozinho. Certo? Então, aí 2 opções. Ou um porta-retrato, que a gente consiga aplicar aí de Scrap Decor, ou um porta-coleira. E aí, só colocar... Ó a carinha dela, Ni. Certo? Bom, então, de lição de casa, o que fica pra vocês? Recortes
Olá, Dona Fátima. Prometi, conseguiremos cumprir. Essa folha inteira de recortes, tá? As outras duas a gente vai usar na estrutura do álbum, então ainda não tá liberado. Não está liberado o recorte das outras, só que a gente não for usar. Combinado? Então é isso. Temos, então, nossa próxima aula dia 3, se eu não me engano, né? E aí a última peça do nosso box 16. Então, muito obrigada pela presença. Um super beijo e até a próxima aula.